sensivelmente um mês atrás, o rapaz das Ilhas esteve nos Açores a falar com o Frederico Madeira, estivemos no auditório do Rádio Clube de Angra e agora viemos até à Praia da Vitória, ao outro lado da ilha. Estamos no espaço principal da cidade, no Salão Nobre dos Passos do Conselho. Vamos estar hoje à conversa com o seu Presidente da Câmara, o Tibério Diniz, que é um dos Presidentes de Câmara mais novos do país. Tibério, boa tarde. Obrigado antes de mais pelo convite. Pelo convite para ser neste espaço. O convite foi nosso, agradeço que tenhas aceito. Mas isto é um duplo agradecimento. Primeiro por teres aceito e depois por nos convidares a vir a um espaço tão importante para a cidade e também para, para o Presidente da Câmara, calculo eu. Muito bem, da minha parte só tenho a agradecer, quer o dinamismo, quer a ideia e a iniciativa, e portanto é sempre com todo o gosto que recebemos qualquer convite e qualquer pessoa com interesse também em promover a sua terra e aquilo que se faz no seu concelho. Uhum. E naturalmente esta sala, o Salão Nobre da Câmara Municipal, não é a sala do Presidente de Câmara, não é a sala dos vereadores, é a sala sim de visitas de todo o concelho e portanto é um espaço que queremos aberto a toda a gente e que toda a gente naturalmente é bem-vinda aqui a esse espaço e hoje, por tua via, todos os internautas e todos aqueles que vão ver este vídeo e esta entrevista. Exato. Vamos começar mesmo por aí. Nesta entrevista vamos abordar, tal como tínhamos falado, não a figura do Presidente de Câmara, especificamente a figura institucional, mas um dos mais jovens Presidentes de Câmara do país és tu. E vamos falar ou seja, a ideia é tentar expor a quem nos vê as novas ideias, como é que pensam os novos políticos, como é que pensam os novos dirigentes políticos em geral, no caso de uma autarquia, que é a Praia da Vitória, e que acaba por ter um dos presidentes mais novos do país. No entanto, é se calhar uma das câmaras mais complicadas de liderar no país neste momento. Vamos falar um bocadinho sobre isso tudo, mas a primeira pergunta que te faço é, e que é talvez um sinal de uma nova mentalidade até para a praia, e vê-se aqui na abertura do Salão Nobre dos Passos do Conselho, é abrir a Câmara às pessoas, abrir a autarquia e o município às pessoas, integrar as pessoas na cidade, digamos assim. Sim, sem sombra de dúvida, um dos objetivos que nós temos é de, além da proximidade que nós temos enquanto pessoas, enquanto cidadãos, porque naturalmente quem exerce essas funções, nós também fazemos compras no supermercado, nós também andamos por aí, não é? Sim. Como qualquer pessoa, não é? Também vivemos a cidade, também vivemos o concelho, também vamos a festas, também temos os nossos problemas pessoais, familiares, também abastecemos o carro de combustível, portanto, somos pessoas normais de carne e osso. E nessa perspectiva, o que eu acho que é fundamental, e tenho reparado isso relativamente aqui a alguns espaços da Câmara Municipal, são muitos os praenses que não conhecem o Salão Nobre da Câmara Municipal. Uhum. E isso creio que é fundamental as pessoas conhecerem porque conhecendo os nossos monumentos e as nossas vivências, serão também pessoas que vão ter um contacto com a história, com os espaços, terem conhecimento onde é que acontece as coisas. Nós temos aqui num edifício que tem cerca de 5 séculos desde a sua construção inicial e, portanto, é um edifício por onde muito já passou por aqui. E, portanto, a história da praia está, desde o povoamento, um pouco ligada a este edifício. Há 2 edifícios, ou 3 edifícios na praia, já cantava Vitorino Mésio, a praia tem 4 torres, Exatamente. portanto, o hospital, a Igreja da Misericórdia, o espaço da Santa Casa da Misericórdia da Praia da Vitória, a matriz da Praia da Vitória e a Câmara Municipal. Digamos, são 4 edifícios que fazem parte da história da Praia da Vitória, porque remontam quase ao povoamento e conseguiram ser resistentes a 2 caídas da praia, aos 2 sismos, ao de 1614 e ao de 1841, e que marcam essa vivência muito própria. E, portanto, queremos abrir isso também aqui numa perspectiva daquilo que eu entendo de como deve ser não a política, mas o exercício de funções públicas. E quando falo no exercício de funções públicas é porque a palavra política, infelizmente, tem vindo a ser muito massacrada por maus exemplos, como algo com um presságio muito negativo. Mas as funções públicas, e digamos essa palavra mais bonita, porque aquilo que nós fazemos aqui não é mais do que um mandato para gerir a coisa pública, a coisa de todos Exato. nós. E um dia isso termina, e no dia que terminar, outra pessoa virá
gerir a coisa pública. E nós temos que, de alguma forma, ter a abertura e a frontalidade de, na gestão da coisa pública, daquilo que é de todos nós, daquilo que é gerido também com os impostos de todos nós, ter também a frontalidade e a abertura de ouvirmos as pessoas, partilharmos com as pessoas aquelas que são as nossas dificuldades, os nossos objetivos, as nossas ambições, porque são as ambições coletivas de todo um conselho e de todo um povo. E nessa perspectiva, creio que aquilo que nós temos tentado fazer e que, pelo menos nesses primeiros meses de mandato, temos conseguido, é de alguma forma que a Câmara Municipal seja mais próxima. A título de exemplo, temos realizado as reuniões públicas em cada uma das Uhum. freguesias, com a participação dos cidadãos, podem estar na reunião pública, participar no período antes da ordem do dia, submeter problemas, submeter questões, o que entenderem, e creio que essa aproximação, que é, sem sombra de dúvida, também algo geracional, de uma nova geração. A verdade é que nunca tinha acontecido uma reunião de Câmara nas Quatro Ribeiras, ou nas Fontinhas, ou na Água Alva. É também aqui um passo, um pequeno passo, mas não deixa de ser um passo gigante para aquilo que acontecia anteriormente. E quando falamos disso, não falamos sem e com crítica ou demérito de quem esteve na gestão da Câmara Municipal anteriormente, mas sim como uma nova forma de ver as Exato. coisas. E isso é que é fundamental. E a nova geração de políticos, do que vês a nível nacional, tem essa mentalidade, está preparada para ser mais próxima das pessoas, está preparada para mudar a política, ou há novas gerações? E a pergunta aqui é a tua visão sobre o que se passa na realidade nacional. Ou a nova visão vem já demasiado influenciada pelos anteriores políticos e vem com a formação dos anteriores políticos e continuará a fazer o mesmo? Não, eu creio que há, nessa questão, três ordens de razões fundamentais para responder da melhor forma. Por um lado, temos assistido, e ainda bem, mas aqui com danos também, a uma maior aproximação e uma maior transparência na gestão das coisas Sim. públicas. Ou seja, temos tido, quer principalmente por via das redes sociais, mas também da comunicação social e de tudo o que envolve as novas tecnologias, o maior escrutínio a quem exerce funções públicas. E isso, creio que é fundamental. E é importante que assim seja. É fundamental que tal aconteça, porque a partir do momento, e é naturalmente é desgastante para quem está no exercício das funções públicas, mas a partir do momento que alguém entenda concorrer para funções públicas, Uhum. tem também, de alguma forma, que assumir que passa a estar sob o escrutínio público. Sim. E isso é fundamental, e é fundamental também para termos uma melhor gestão. Por outro lado, temos também, e aqui o reverso da medalha, a tal componente negativa, temos também, e não falo do ponto de vista local, nem propriamente do ponto de vista dos Açores, mesmo numa índole regional, Uhum. mas a nível nacional temos tido também muitos excessos e muitas inverdades, e algo que também nos Estados Unidos ficou conhecido como as fake news, de que qualquer coisa que apareça numa manchete de um jornal ou numa publicação no Facebook que tenha muitas visualizações e muitas partilhas passa É a ser verdade. quase como verdade. Sim. E temos acontecido, e tem acontecido no todo nacional, aqui um conjunto de questões, um pouco também por toda a Europa, que depois a verdade é que não, tais fatos não são efetivamente verdadeiros. E, portanto, há essa questão também de se perceber, a partir do momento que há mais comunicação, de que forma que essa comunicação também é verdadeira, é real e cumpre com aqueles que são os E é padrões positiva, porque a éticos, má comunicação também, de facto, exatamente, não ajuda. dos códigos deontológicos do próprio jornalismo, porque Uhum. hoje, mais do que jornalismo, fala-se em comunicação. Um segundo ponto, hum, relativamente às novas gerações, creio que no global de todo o espectro político, e quando disso falo, não falo só do partido pelo qual fui eleito, mas todos os partidos, até porque tenho, independentemente das diferenças políticas e das diferenças de opinião, tenho amigos em todos os partidos e creio que em todo o espectro político e em todos os partidos já há efetivamente um conjunto de pessoas que querem
fazer E diferente. depois permite-me só um parênteses. Independentemente do partido pela qual se seja eleito, seja para que cargo político for, é muito difícil, se não para dizer impossível, conseguir governar, seja que, lá está, que órgão público for, tendo em conta apenas a ideologia do partido. Diria eu. Aliás, pelo que se vê a nível Não. nacional, um governo que seja de esquerda não consegue fazer todo o seu mandato tendo apenas medidas de esquerda. Há certas medidas que vão sempre buscar um bocadinho da direita, como os partidos de direita não conseguem fazer um mandato completamente à direita. Há sempre medidas de esquerda, ou seja, não é possível fazer todo o mandato à esquerda ou todo o mandato à direita. Isso leva a duas questões mais de teoria política do que propriamente de gestão e do dia a dia. E isso é muito debatido ao nível dos manuais de teoria política, Uhum. que é o que é a direita e o que é a esquerda Sim, e o que é o centro. E muitas vezes discute-se, da mesma forma que há a extrema-direita e a extrema-esquerda, se há um extremo centro. Essa é uma questão de teoria. Um, Porquê? Porque o que é a esquerda e o que é a direita? É aquilo que é ideologicamente e que os, os pensadores da teoria política entendem, escrevem, etc. Ou é aquilo que é emanado do povo? Se é aquilo que é emanado do povo, ou seja, se a esquerda e a direita é aquilo que sai de cada ato eleitoral, ou seja, da opinião dos portugueses, num cenário sim. nacional, hum, nós temos então uma mudança a cada ato eleitoral do que é a esquerda, do que é o centro e do que é a direita. E porque, por vezes, há partidos que chegam ao centro e outras vezes os mesmos partidos são renegados ou para a direita ou para a esquerda. Uhum. E, portanto, e respondendo diretamente à questão, creio que não. Creio que a ideologia, e quando falo de ideologia, não estou a falar de uma ideologia partidária, política, de seguir uma sebenta, não é isso. Temos a falar de princípios. Sim. E na gestão diária, há naturalmente princípios que são mais caros à esquerda e outros que são mais caros à direita. Naturalmente, há princípios que, conforme os problemas que sejam colocados, têm que ser de alguma forma dirimidos. Alguns, como dizias, têm que ser sacrificados em prol de princípios que sejam eventualmente superiores. E posso eventualmente dar aqui alguns exemplos. Nós podemos ter o princípio da autonomia financeira, podemos ter o princípio da liberdade, podemos ter o princípio da independência, Uhum. ah, mas é preferível sempre sacrificar outros do que sacrificar os princípios mais altos. O da independência nacional, o da liberdade e das garantias. E, portanto, nós, quando fazemos essa gestão, é um pouco na nossa vida pessoal, na nossa vida privada e na gestão que fazemos na nossa casa. Nós também temos muitas vezes uma ideia de um objetivo e como é que queremos chegar lá, e temos essa ideia muito clara com uma série de regras. E muitas vezes temos que sacrificar algumas delas para podermos corresponder e conseguir singrar aquele que é o objetivo principal. E creio que nessa perspectiva, mais do que nunca, vivemos um período em que a questão, não ideológica, mas a questão dos princípios está cada vez mais forte. Principalmente pela abordagem que há aos mercados financeiros, à própria banca, à própria especulação imobiliária, as questões que são colocadas entre o liberalismo do mercado ou não, as questões que são também colocadas entre a liberdade e as garantias das pessoas ou não, e depois aqueles que eu não considero princípios, mas que são os temas da moda, Uhum. que frequentemente são colocados na agenda do dia a nível nacional. E alguns deles acabam por ter algumas repercussões em termos locais. E, portanto, porque a partir do momento que a Assembleia da República delibera uma lei, naturalmente as câmaras municipais são obrigadas a gerir de acordo com essa lei. E naturalmente o que entendo é que do conjunto de princípios que cada um tem, que além dos princípios ideológicos, há também os princípios humanistas e pessoais de cada um. Sim. Não é? Cada pessoa tem a sua formação, a sua família, o seu percurso e acaba por ganhar um conjunto de princípios e de sensibilidades, que é isso que acaba de fazer de nós
pessoas diferentes umas das outras, que têm sensibilidades também diferentes, têm formas de reação também diferentes, mas que, de alguma forma, tem que ter sempre um princípio básico. Eu aí acredito que todos aqueles que estão no exercício de funções públicas ou que de alguma forma se preocupam com a gestão da coisa pública e com a gestão do país ou de uma região ou de uma autarquia, que é queremos o melhor para o nosso país, para a nossa região e para o nosso Mas concelho. aí lá estava a E isso é pergunta que fundamental. fazia. Não é possível ir sempre pela esquerda, nem é possível ir sempre pela direita. Lá está. Não, o que eu estava a dizer é algo completamente distinto. Ou seja, ehm, nós temos sempre, e as questões ideológicas, as questões dos princípios, são aquelas que norteiam Sim. a nossa ação. Ou seja, independentemente das dificuldades que nós tenhamos no dia a dia, há princípios que nós não sacrificamos. Uhum. Há outros que eventualmente podemos sacrificar, que são de menor dimensão. Mas há princípios que não são sacrificados porque são princípios que nós entendemos como de raiz daquilo que nós entendemos, daquilo Correto. que faz nós enquanto pessoas, não é? Outra pessoa que tenha outra ideologia ou outro tipo de princípios, naturalmente estará disponível para não sacrificar princípios que eu estarei disponível para sacrificar, mas está disponível eventualmente para sacrificar outros que eu não esteja disponível. Principalmente por uma questão, porque a forma como nós, enquanto pessoas, olhamos para os problemas, mais do que olhar para o problema e como é que resolvemos o problema, é que de que forma é que saímos do problema e encontramos a solução. E isso é que é o fundamental. Uhum. Porque muitas vezes o debate político e o debate da gestão das entidades públicas foca-se nos problemas e não na forma como saímos dos problemas e nas soluções. Isto também depende aqui de uma forma como nós olhamos para as entidades públicas. Nas entidades públicas e no exercício das funções políticas e do exercício da gestão da coisa pública, nós temos dois tipos de funções que são muito distintos. Temos as funções que são normalmente as parlamentares, do debate de ideias, do debate de palavras, não Uhum. é? E depois temos as funções executivas. Um, e o poder executivo, digamos, que é aquele que faz e que resolve e que trata e que tem os problemas e como é que os ultrapassa ou deixa de ultrapassar, as funções executivas são aquelas que, na minha opinião, são as mais, e que é a gestão efetiva das entidades públicas, são aquelas em que temos que olhar efetivamente para os princípios, porque somos nós que acabamos por corresponder aos desafios e a responder com soluções. Porque se no debate parlamentar pode-se estar 2 ou 3 horas a discutir um problema, Uhum. e como é que o problema aconteceu e como é que deixou de acontecer, para trás e para a frente, ou às funções executivas o que cabe é encontrar a solução. Exato. Não é possível estar Na- 2 ou 3 anos a experimentar um problema. Exatamente, Experimentar a solução. não vamos estar Correto. 2 anos ou um mês. Naturalmente é necessário averiguar responsabilidades, sim senhor, mas não temos que estar a discutir o problema para trás e para a frente. Há que averiguar as responsabilidades e encontrar soluções, que é para isso que nós entendemos. E creio que cada vez mais em Portugal há mais pessoas focadas nisso, em encontrar soluções e em dar a volta aos problemas e não estarmos anos e anos a falar de problemas. E essa é também a terceira perspectiva do que falávamos há pouco sobre a nova geração dos políticos? Sim, é exatamente. Creio que isso é algo que marca, e como disse, independentemente dos partidos e das sensibilidades políticas e dos princípios, creio que em todo o espectro político nacional há pessoas focadas nisso, ou seja, em encontrar soluções para aquilo que entendam ser problemas, naturalmente soluções que entendam ser soluções, que o outro pode, eu posso entender que esta é uma solução e tu podes entender que esta Uhum. solução vai degenerar num problema e não numa solução. Perfeitamente de acordo. Mas creio que cada vez mais focam-se em soluções. Isso é que é o fundamental. Ahm, e nisso é uma mudança de paradigma e tem esbatido um pouco com aquilo que aquilo que falava no início da questão da comunicação, das redes Sim. sociais, etc. Por exemplo, habitualmente, e daquilo que tem sido o papel das redes sociais na gestão das entidades públicas e da coisa pública, habitualmente as redes sociais fazem o papel de denúncia.
está mal, isso correu mal, é muito raro a apresentação de soluções. E creio que também toda a sociedade tem que se focar nessa perspectiva, é no apresentar soluções a este problema e a esta a solução. Por exemplo, uma questão que eu costumo dizer internamente à minha equipa, eu quando passo ou pelo Facebook, ou pelo Twitter, ou pelo Instagram, parece que ninguém coloca o lixo no chão. Porque quando a gente passa pelas redes sociais, Uhum. são todos muito sensíveis ao ambiente, mas o que a gente sente no terreno não é isso. Sim. Pelo contrário. Ou seja, também há essa diferença entre aquilo que é o discurso, não só dos políticos, não é só os políticos que às vezes dizem coisas e fazem outras, ok? Também Sim, correto. temos que ter essa frontalidade de dizer isso. Porque, por exemplo, nas questões ambientais, que são questões cada vez mais na ordem do dia, a verdade efetiva não é essa. Ou seja, nas redes sociais e Sim, as naquilo redes que é. sociais criam uma ilusão, naturalmente que sim, Pronto, de que todo o mundo é e é perfeito uma ali. ilusão muito, muito grande, porque toda a gente condena quando aparece lixo numa ribeira, toda a gente condena quando aparece lixo numa praia, mas a verdade é que o lixo apareceu lá. E Sim. não foi por Sim, obra e graça e depois que as redes apareceu lá. sociais acabam por ter outra questão, talvez mesmo a nível pessoal, que é toda a gente escreve no seu moral sobre si, portanto nunca vai escrever mal sobre si, não é? Sim, Nem sobre as suas naturalmente, convicções nem naturalmente. atitudes. Portanto, há Mas aqui sempre essa quando, ilusão de que tudo quando é falamos muito bom. da gestão da questão pública, ou Sim. seja, daquilo tudo que é nosso e como é que olhamos para as coisas de todos nós, que é isso que nós estamos a falar, porque este espaço não é um espaço da Câmara, é um espaço de todos os praenses. Uhum. Portanto, naturalmente, e quando falamos de qualquer espaço público, há um cuidado e nós temos que ter isso, cada vez mais esse cuidado. E creio que, principalmente, as novas gerações vão estar cada vez mais preocupadas com isso. E aquilo que sinto também é que as novas gerações, a geração que virá a seguir à nossa, será uma geração muito focada em soluções. Não para debater problemas e responsabilidades, eventualmente para apurar as Sim. responsabilidades, naturalmente, mas para se focar em O soluções. pragmatismo é se calhar a palavra que define as novas gerações políticas e a nova geração da sociedade. Esta Sim, nova sociedade. sim, por causa de uma questão também temporal. Ou seja, De facto, já não interessa muito aos jovens. É uma pergunta, se calhar, como é que eu diria? Muitas palavras, mas mais ação. Será isto que as pessoas sim, querem hoje, mais do que nunca? exatamente, porque isso tem a ver com uma questão que a tecnologia também tem trazido às novas gerações. Os nossos pais estavam habituados ou com a Câmara, ou com o Governo Regional, ou no centro de saúde, ou nas finanças, a chegar lá, a fazer um requerimento, a escrever, a dali a um mês ter a Uhum. resposta. Hoje, e nós já fomos de alguma forma criados nessa geração, nós temos habituados a enviar um e-mail e resposta automática. Sim. Nós temos habituados a fazer um login, a preencher dados e a ter uma resposta imediata. Temos habituados a fazer uma encomenda e a encomenda chegar. Temos habituados a fazer um pedido e a termos resposta automática. Uhum. Estamos habituados a gravar como estamos a gravar aqui E e, daqui a se meia for hora pode estar. preciso, daqui a meia hora está online. Antigamente não era assim, não Claro, é? Antes gravava-se, dali uma semana, montava-se, etc., claro. saía. Havia um pedido, portanto, é uma geração que quer respostas rápidas. E muitas vezes a burocracia que as entidades, e nós notamos isso, e eu noto isso também na gestão da Câmara Municipal, porque depois somos obrigados a cumprir com o conjunto das leis e dos preceitos legais e da burocracia, porque somos obrigados a fazê-la. Muitas vezes essa burocracia não permite ter respostas a tempo e horas que as pessoas estão já habituadas a ter no seu dia a dia. Sim. Ou seja, um jovem hoje de 17, 18 anos está habituado a ter respostas imediatas. E porque hoje o mundo vira muito depressa. Hoje podemos ter uma notícia azul e amanhã a notícia é vermelha. Sim, sim. E a cadência de notícias faz esquecer as anteriores e ou há respostas naquele momento para aquele problema ou então acabou. E creio que cada vez mais vai-se focar nessas questões de soluções, do imediatismo e da resposta e da capacidade de resposta e de ação. Vamos ter que recuar agora um bocadinho, já vamos com mais de meia hora de conversa e uma conversa bastante rica, mas vamos centrar-nos agora um bocadinho na imagem não,
conhecer o Presidente de Câmara da Praia da Vitória, que é um dos mais novos do país, com apenas 31 anos é já Presidente de Câmara e, portanto, agora vou-te convidar a fazermos, digamos que uma viagem no tempo. Vamos recuar, Tibério, até a altura em que optas pelo curso de Direito, que é um curso que muito está ligado à política e hoje, apenas com 31 anos, como falávamos, apenas, diria eu, que a nova geração acaba por estar preparada hoje muito mais cedo do que anteriormente era assim. Se calhar, enquanto que há uns anos atrás era preciso ter 40 ou 50 anos para ser Presidente de Câmara, porque só na altura se tinha essa estaleca, digamos assim. Hoje acredito que com muitos menos, como és um ótimo exemplo disso, é possível. Mas a questão é a seguinte: é preciso ter também tudo bem definido, pergunto eu. Acredito que quando concorreste a Direito não te passava ainda pela cabeça sequer ser Presidente de Câmara, mas o que é certo é que aos 31 anos, para ser já Presidente de Câmara, há um caminho que estava de certa forma traçado, por exemplo, para a política. E a pergunta que te faço é: quando escolhes o curso de Direito, a ideia era já seguir uma carreira política um dia mais tarde? Não, não, não. O curso de Direito acabou por surgir muito por acaso. Portanto, a minha ideia durante todo o secundário seria sempre seguir um curso de História, eventualmente lecionar História, que digamos que é uma das minhas paixões. Mas à época, as questões do próprio mercado, como estava, da docência em Uhum. História, os próprios conselhos dos meus pais, os conselhos também do meu diretor de turma à época, Acabaram pela. tudo acabava por indicar que seguir um curso de História para a docência de História, haveria sempre dificuldades. Mais tarde, na entrada do mercado do trabalho, porque era numa altura em que começou, e foi nessa altura que começou a surgir os grandes problemas com os professores Uhum. e com o desemprego dos licenciados em docência das mais diversas disciplinas. Depois acabou por surgir a opção Direito, lá fui para Direito, sempre na perspectiva de que, terminando o curso, tentar ingressar ou na Força Aérea Portuguesa, por via dos concursos que havia para juristas. Tinha aqui uma questão, digamos, depois de entrar em Direito, Trabalhar mesmo na área. trabalhar ou na Força Aérea ou eventualmente em Forças de Segurança. Tinha mais essa vertente do que aquele sonho, eventualmente, que muitos que seguem Direito têm, ou de seguir a carreira de juiz ou de advogado, etc. Mas a política nessa altura estava completamente fora das tuas ideias. Sempre fui, digamos, de alguma forma, um jovem que participava nas questões públicas, nas próprias associações de estudantes, na própria gestão das turmas, etc., na escola, na comunidade escolar, em todas as comunidades que me inseria, no próprio associativismo, que comecei muito cedo a incorporar, em especial na Sociedade Recreio Lagense, na Uhum. banda em que ainda faço parte e em que ainda sou músico e fui diretor durante vários anos. Hum, a questão surge já em Lisboa de uma forma mais acesa. Noto ali, principalmente no segundo ano da licenciatura, um grande fulgor, porque tínhamos uma turma em que e lembro-me na altura, nós tínhamos colegas que eram anárquicos, colegas que eram do PNR, lá da extrema-direita, tínhamos pessoas do CDS, tínhamos pessoas do Bloco de Esquerda, tínhamos pessoas ainda mais à esquerda que o Bloco de Esquerda e que diziam que o Bloco de Esquerda era de centro-esquerda. Portanto, para vermos. Portanto, havia um fulguroso debate de ideias, de ideologias, mas também na cultura, principalmente na cultura. Também tinha muitos colegas que ou tocavam música, ou eram atores, ou faziam teatro, Uhum. ou faziam dança, e portanto havia aqui, foi um momento, digamos, muito enriquecedor nessa perspectiva em que naturalmente havia debates que duravam horas sobre, em que nós resolvemos os problemas todos do mundo, basicamente. E E creio desperta que aí. também conheces um bocadinho isso do meio académico, não Uhum. é? Principalmente as humanidades têm essa virtude que um conjunto de alunos, quando se senta à mesa a beber uma cerveja, a comer uns termossos, a gente resolve os problemas todos do mundo. Resolvemos o problema do Médio Oriente, é tudo muito fácil, não é? E, portanto, mas a partir daí acaba por surgir O o gosto debate pela de política. ideias, o gosto, o afirmar a nossa posição, etc. E depois, e isso é verdade, o curso de Direito dá aqui ferramentas muito importantes
para a gestão da coisa pública. Para já, a legalidade e aquilo que sai, que são o enquadramento, que é o enquadramento jurídico e legal da gestão da coisa pública, e depois uma vertente que o curso de Direito começou a ganhar já quando eu era aluno de Direito, que é uma componente económica muito grande. Os direitos de economia, os direitos financeiros, etc. E essa componente de termos, e hoje acho que ainda mais do que na minha altura, hoje os licenciados em Direito ainda saem muito mais preparados do que na minha altura, e eu Uhum. já terminei o curso há alguns anos, porque a vertente da legalidade e a vertente da gestão económica e do conjunto de respostas, porque muitas vezes a gente pode ter uma resposta, uma solução boa, mas que economicamente não é Sim. viável. E temos que saber estruturar uma solução que seja economicamente e financeiramente viável, que seja legal e que seja execuível. E esse conjunto e esse triângulo é fundamental para conseguirmos encontrar as melhores soluções. E depois também tive a sorte de ter grandes professores. Aproveitei ali o fim de uma geração em que ainda apanhei o professor Diogo Freitas João Amaral como professor de Direito Administrativo, o professor Sérvio Correia, o professor Saldanha Sanches, ainda apanhei o Marcelo Rebelo de Sousa, hoje Uhum. Presidente da República, como docente, além do o professor Jorge Miranda, além do conjunto de professores que ainda continuam a lecionar, mas um conjunto de professores que tiveram, digamos, no início da democracia, que tinham uma forte componente política no conteúdo letivo que davam. E a partir daí acaba por surgir aqui uma ligação, digamos, mais política, mais em que há também, é uma altura em que há muitas dúvidas ideológicas, em que há muitas questões, em que a nossa cabeça dá voltas e voltas e voltas, e depois já há um assentar que a própria experiência vem dando, e depois surgiu a oportunidade, na altura, a convite do Dr. Roberto Monteiro, então, Presidente da Câmara Municipal, para fazer parte do seu Era gabinete de isso que ia apoio. perguntar, quando é que decides o Portanto, regresso? É nessa altura então? portanto, fim do curso, venho para a Câmara Municipal como adjunto do Gabinete de Apoio Pessoal do Presidente da Câmara Municipal, na altura o Dr. Roberto Monteiro, e, portanto, iniciei funções da Câmara Municipal como adjunto do Gabinete Mas da então vens Presidência. diretamente de Lisboa para adjunto do gabinete da presidência. É por essa altura ainda que surge também o Inconcreto, um bloco que tiveste? Sim, isso surge um bocadinho Um antes. bocadinho antes, Um ok. bocadinho antes. Então ainda o mantias estando em Lisboa? Tinhas o blog Sim, ainda na sim, altura em que estavas em Lisboa? o blog, na altura em que a blogosfera era uma coisa única, Fascinante e única, em exatamente. que não havia os Facebooks, nem os Instagrams, nem nada disso. Portanto, creio que o Em Concreto surgiu algures em 2008, 2009, Uhum. porque eu tinha uma dificuldade grande, portanto, eu tenho duas, isso é um bocadinho de confidência, eu tenho duas dificuldades grandes. Por um lado, uma dificuldade de comunicação verbal. Quando era miúdo, tive cerca de 5 a 6 anos de terapia da fala, tinha problemas muito Uhum. graves na expressão oral, que mais tarde também traduziam-se em problemas na expressão escrita. A expressão oral, depois com esses anos todos de terapia da fala, acabaram por ser, digamos, corrigidos, etc. A expressão escrita era suficiente para o ensino básico, para o ensino secundário, não era suficiente para um quadro de uma licenciatura em Direito. E, portanto, eu tinha a necessidade de escrever regularmente para corrigir algumas debilidades que eu tinha. E, na altura, Uhum. portanto, surgiu em concreto na perspectiva de eu ter aqui um lobby em que escrevesse todos os dias. E o meu objetivo era, todos os dias tinha que escrever alguma coisa. E a pressão da escrita e a qualidade de escrita e depois os próprios comentários dos leitores de corrigir algumas questões, naturalmente acabou por ser um blog muito focado em questões culturais, sociológicas e políticas, em que à época acabou por ter um grande, e na minha opinião, um grande impacto Uhum. ao nível da opinião pública, porque não havia muita coisa na internet. Hoje há muitos conteúdos, e hoje na internet, provavelmente o Em Concreto não tinha sucesso nenhum. Hoje na internet, para se ter sucesso tem que ser conteúdos de grande, grande qualidade, porque é muita gente hoje, são muitos internautas a colocar conteúdo online. Ainda Uh, assim, a autenticidade continua a ser um fator Sim, sem sombra de importante. dúvida. Mas à época eram Sim, poucos sim, sim, sim. aqueles que acrescentavam, digamos, conteúdo
E não havia a questão de termos internet no telemóvel. Portanto, eu não sou velho, mas isso há 10 Sim, anos... mas de facto é uma há 10 evolução anos muito recente, muito recente. portanto, houve uma grande transformação Uhum. nesse tempo. E, portanto, depois apareceu os telemóveis, depois apareceu isso tudo. Portanto, em concreto surge de debilidades e necessidades que eu tinha para corrigir questões minhas, em que naturalmente ele acabou por fazer também um percurso, em que começou com um blog individual, acabou como um blog coletivo, começou como algo só com essa questão de corrigir a minha escrita e etc, e depois acabou por evoluir, e eu próprio acabei por evoluir também Sim. com essa questão, acabei também por ter contacto com outras pessoas que ainda hoje mantenho contacto, e que acaba por ser interessante, outros bloggers que entretanto também já desapareceram enquanto Uhum. bloggers, mas que mantenho esse contacto, pois acabou por ser também algo extremamente fascinante, porque era, digamos, algo que comentava a atualidade com muita regularidade. Isso acabou também por dar aqui algumas ferramentas importantes na perspectiva de termos a capacidade de opinião, de análise e de ação, e aquilo que eu dizia há pouco, tentava sempre em tudo o que escrevia, não era só fazer análise e fazer a crítica do que é que achava que estava mal, mas de apresentar soluções, e que essas soluções fossem de alguma forma execuíveis, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista da legalidade. É um blog então que te fez crescer também em termos não só pessoais, mas também políticos. Sim, sem sombra de dúvida. Fez-me crescer muito do ponto de vista Pessoal, pessoal, sim. sem sombra de dúvida, e naturalmente do ponto de vista político, porque naturalmente deu visibilidade, fez Claro com que que sim. algumas pessoas me conhecessem, que eventualmente não conheceriam o meu trabalho e as minhas capacidades, e pronto, naturalmente acaba por ser uma amostra, como hoje em dia, qualquer pessoa que acaba por ter as redes sociais e estar na internet, é uma amostra, portanto, para o bem e para o mal, não é? Portanto, para o bem e para o mal, a partir do momento que nós colocamos, e hoje em dia, principalmente quando as questões da privacidade estão mais na ordem do dia, também para esse efeito, porque nós normalmente só olhamos para a privacidade quando as questões são negativas Uhum, uhum. para nós enquanto cidadãos, não é? Porque nós muitas vezes gostamos de colocar algo bom nas redes sociais, etc, etc. E aí não Ah, há mal que aí haja não há muitos mal, aí likes não e há problema que comentários. haja muitos likes. O problema é quando as coisas Exato. são ao contrário.